convidá-los para lermos a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Primeira Epístola do Apóstolo João. Aleluia. Obrigado, pastor Bezaliel. E vamos ler a palavra do Senhor. Primeira João, capítulo 2. Bendito seja Deus. E também o versículo número 2. 1 João 2 e 2. Os irmãos acharam? Já está aí, não é, na nossa projeção. Diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Glória a Deus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também do mundo inteiro. Vejam, irmãos, que nós temos uma doutrina, né, exclusivamente neotestamentária, uma doutrina do Novo Testamento, porém que vem desde o Antigo, não é? Pois a Bíblia fala, né, desde Gênesis e vai até o Apocalipse. Falando disto, né, no Antigo Testamento como promessa e no Novo como o cumprimento da promessa. O Senhor Jesus, veja o versículo 1 do capítulo 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, o qual nos salvou e nos justificou, não é? Glória a Deus. Esta palavra, irmãos, me veio ao coração hoje, quando orava pela madrugada, pedindo a Deus uma palavra para hoje. E o Senhor sabia de cada um de nós que ia estar aqui. Aqui estamos, aqui chegamos pela graça de Deus, e o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Explicando um pouco, irmãos, esta palavra propiciação, uma palavra um pouco difícil, né? Pouco falada, a gente fala pouco. Pense um pouco nesta palavra, propiciação, propiciação. Se você tivesse que falar dela para alguém, o que você falaria? Difícil falar desta palavra, né? É uma doutrina, irmãos, muito maravilhosa. A palavra propiciação é o ato de propiciar. E propiciar é proporcionar condições para alguém. Proporcionar condições para alguém que não tinha condição. É apresentar um pagamento para alguém o qual nós jamais poderíamos pagar, por causa de uma dívida que pesava contra nós. Mas o Senhor Jesus Cristo veio, né, para pagar a nossa dívida. Por isso diz que Ele é a propiciação. Propiciar é fazer sacrifício por alguém, para reconciliar alguém
com um adversário, ou com alguém que estava contrário a nós. Neste caso, irmãos, a nossa dívida, a nossa culpa pesava contra nós na presença de Deus. E a ira de Deus, por causa do pecado, estava sobre cada um de nós. Mas veio o Senhor Jesus Cristo, com o seu sacrifício maravilhoso e glorioso, derramando o seu sangue, Ele nos reconciliou com o Pai. Bendito seja Deus. Não somente reconciliou, mas Ele nos apaziguou com Deus. Quer dizer, fez as pazes, não é? Entre Deus e nós. E entre nós e Deus. Agora temos paz com Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Agora estamos de bem com Deus, não é? E também, irmãos, o Senhor Jesus, por este sacrifício, Ele nos religou. Estávamos cortados, não é? Por causa disso, estávamos cortados, como se fosse um fio, como se nós fôssemos uma lâmpada, cujo fio que liga na energia estava cortado. Mas o Senhor nos religou. Glória a Deus. Agora não estamos mais cortados, estamos ligados. Ou melhor, religados. É desta palavra também, religar, que vem a palavra religião. Você sabia? Bendito seja o Senhor. Então agora nós fomos ligados outra vez em Deus, lá no céu. Essa palavra também, propiciar, significa permitir o acesso. Olha que coisa. Significa também tornar aceito. Nós não éramos aceitos, mas agora somos aceitos. O Senhor fez o sacrifício por nós e agora somos aceitos. Significa também fazer favorável, ou fazer-se favorável. Por causa do Senhor Jesus, o Pai, Deus, se fez favorável a nós. E nos fez também favoráveis a Ele. Agora, Ele nos aceita. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Então, irmãos, só temos que glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. É também fazer agradável. Nós não éramos agradáveis a Deus, né? Deus não tinha prazer na gente, mas agora somos agradáveis. Quer dizer, conseguimos agradar a Deus. E o Senhor então se compraz no seu povo, em cada um de nós. Aquilo que Ele falou do Senhor Jesus, este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Ele não podia falar de nós, mas agora em Cristo Jesus que estamos, o Senhor também se agrada de nós. Glória a Deus, o Senhor se compraz no crente. Então, irmãos, estamos de bem, não é, com Deus. Bendito seja o Senhor. Esta palavra propiciação, irmãos, é hilasmos, que lembra, não é? O propiciatório lá da arca. Lembra dessa palavra propiciatório? Propiciatório era a parte de cima da arca, não é? Chamava propiciatório. Quer dizer, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no dia da expiação, que era uma vez por ano, né? Com o sacrifício, com o sangue da vítima, do novilho, né, que era sacrificado, e ele ia lá dentro, no lugar santíssimo, depois do véu, e ali ele fazia a propiciação, quer dizer, ele aspergia aquele lugar, não é, com o sangue do sacrifício. E ali, então, irmãos, o povo de Deus era aceito, era uma grande festa. O povo ficava do lado de fora, esperando, né, que o sumo sacerdote voltasse, saísse de lá, porque aí então eles teriam mais um ano pela frente de bênção.
propiciatório. Era onde nós éramos, o povo de Deus era propiciado, se tornava propício, se tornava tudo isso que eu falei. Por causa do sangue. E agora, irmãos, o sangue de Jesus fala mais alto, né? O verdadeiro sangue que estava por ser derramado, santo, imaculado, não de um animal, mas do Cordeiro imaculado, perfeito. Glória a Deus. Nós somos agora aceitos diante do Senhor. A nossa adoração é aceita, o nosso culto é aceito, a nossa gratidão é aceita, a nossa comunhão é aceita. Temos comunhão, podemos entrar na presença do Senhor, dar glórias ao nome dEle. E aqui estamos nós nesta noite para fazer exatamente isto, né? Tiaguinho, põe aí, por favor, João, Evangelho de João 1:29. Olha o que diz a respeito do Senhor Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a expiação, que expia, que tira. Tirar esse pecado, irmãos, é tirar aquele pecado lá do começo, da queda, não é? Agora não é mais coberto, não é mais passado de um ano para o outro, mas é removido. Tira, o Senhor Jesus é o único que pode tirar o pecado, aquela culpa da queda. Glória a Deus. Agora nele nós somos propiciados. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, este lugar, o propiciatório, que era a parte de cima da arca, alguém chama de tampa da arca. Eu não gosto de chamar de tampa da arca, mas era o lugar onde estavam por cima 2 querubins da glória, né? Os dois, né? Cada um num extremo da arca, e os dois olhavam para o propiciatório. Eles estavam em cima deste lugar. Aquele lugar era de ouro maciço. A arca embaixo, né, a parte de baixo, ela era de madeira, de cetim ou de acácia, revestida de ouro, por dentro e por fora. Mas o propiciatório era inteiro de ouro. Uma peça só. Oh, glória a Deus. Representando o próprio Senhor Jesus, que veio para nos salvar. Ali no meio era depositado o sangue. E quando o sangue era depositado, a glória de Deus se manifestava, como aceitando o povo na presença dele. Imagina, irmãos, este momento quando o Senhor Jesus ofereceu dele, o sangue dele, o que houve no céu, o movimento que houve, não é? Glória a Deus, o poder que houve, o efeito que houve. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Este lugar, irmãos, alguém chamou de a sede da misericórdia. O propiciatório ali foi, né? Era o tradutor Tindeio, ele disse o seguinte, chamou de sede da misericórdia quando foi Lutero que adotou essa expressão na sua tradução. Então, a sede da misericórdia. Glória a Deus. Diante do Senhor agora, irmãos, nós podemos chegar, lembra de... Põe aí, Tiaguinho, Hebreus 4:16, veja o que diz. Olha que coisa, falando, né, dele, do sumo sacerdote, daquele que fez o próprio sacrifício. Ele diz isso. Cheguemos, pois, com confiança. Esse cheguemos, pois, é por causa do texto anterior, né, que está dizendo que agora nós temos um sumo sacerdote, capaz, suficiente, não é? Que tira o pecado, que salva, que faz uma obra total, uma obra completa, uma obra perfeita. Então ele diz, cheguemos, pois, com confiança, diante desse sacerdote, que é misericordioso, que
conhece a gente, conhece as nossas necessidades. Olha, Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe porque você está aqui. Ele sabe porque você está ouvindo a sua palavra. Conhece a gente por dentro e por fora. E diz que ele se compadece de nós. Então, por isso que o escritor diz isso. Cheguemos então, com confiança ao trono da graça. Olha para quê? Para que possamos alcançar misericórdia. Imagina se não vamos alcançar misericórdia. Na sede da misericórdia. O propiciatório representa a própria presença do Senhor diante do Pai, expiando os nossos pecados. Então, o convite, cheguemos. Interessante que o escritor também se inclui, viu? Eu também, ele está dizendo, eu também careço, eu também preciso. Vamos lá, vamos chegar. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus, em tempo oportuno. Olha, irmãos, este alcançar misericórdia é esticar a mão e pegar, tocar. Agora a gente pode tocar nele. Pela fé nós tocamos nele, pela fé nós o alcançamos, pela fé nós pegamos, nós seguramos, nós recebemos. Glória a Deus, e achar graça. A graça do Senhor nos é suficiente. Por isso que chegamos até hoje. Receba isto no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Olha, irmãos, não é? Esta linguagem estava lá no tabernáculo. Vamos por aí, Tiaguinho, por favor, põe aí Hebreus ainda, mais Hebreus 10 e 19, olha o que diz. Hebreus 10 e 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Tem uma Bíblia que traduziu esse santuário como lugar santíssimo, né? Talvez a sua esteja dizendo isso. Lá no lugar santíssimo, no santuário, mas chegar até o ponto máximo, que era o lugar onde estava a arca, onde estava esse propiciatório por cima. Glória a Deus. Pelo sangue de Jesus. É por esse sacrifício que nós somos aceitos diante de Deus. Por ele que nós somos propiciados diante do Senhor. Então cheguemos nesta noite, irmãos. Aqui viemos para render a Deus um culto de louvor. Aí onde você está pela internet, renda o seu culto ao Todo-Poderoso. O Senhor é digno de receber a glória, a honra e o louvor. Receber a adoração da igreja, do seu povo, dos seus filhos, dos seus fiéis. Seja glorificado e exaltado o nome santo do Senhor. Partindo aqui, irmãos, para a finalização da nossa palavra nesta noite, não é? Agora, irmãos, nós podemos entrar. Não no tabernáculo aqui da terra, mas no tabernáculo lá do céu. Porque o verdadeiro tabernáculo é o de lá. Não era o de cá, não era o de baixo. O de baixo era só o modelo. Aliás, era só a cópia, né, do que tem na realidade lá no céu. Glória a Deus. Hebreus 8 e 1, põe aí, Tiaguinho, olha o que fala. Vamos ver? Hebreus 8 e 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Põe o 2. Ministro do santuário. E do quê? Do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. É nesse que a gente entra. É nesse que a gente chega. É esse que o Senhor abriu a porta e disse: entrem, meu povo, entra, irmão, na presença
salvar-se-á. Oh, glória a Deus. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Oh, glória a Deus. Eu sou a porta. Faz parte das 7 expressões, né, do Senhor Jesus, do eu sou, no Evangelho de João. Eu sou a porta. E ela está aberta. Eu gosto sempre de dizer, meus, que o Senhor Jesus, Ele não é só a porta. Ele é a porta aberta. Glória a Deus. Ela se abriu, um dia vai fechar, não é? Mas, por enquanto, a porta está aberta. É como se Ele tivesse dizendo, eu sou a porta aberta. Pode entrar. Você vai encontrar o que você precisa. Glória a Deus. Depois da porta, tinha o altar do sacrifício, com as suas 4 pontas, que representam os 4 lados da cruz. Foi onde ele subiu, não é? Para fazer o sacrifício, esse aqui. Por isso ele se tornou a nossa propiciação. Aleluia, glória a Deus. Subiu no altar. É muito bom, irmão, a gente chegar diante do altar. Quando a gente chega diante do altar, irmão, a gente vê o altar em fogo, não é? O sacrifício ali, aleluia, inteiro. O Senhor Jesus foi sacrificado inteiramente por nós. Glória a Deus. E a gente vai entrando na presença do Senhor ali, irmãos, é o encontro com o Cristo Salvador. Aleluia. Com aquele, irmãos, que morreu por nós, morreu no nosso lugar. Nós não tínhamos outro jeito. Estávamos condenados à morte. Mas não era simplesmente a morte física, era a morte eterna, a condenação. O Senhor removeu isto. E agora, dentro do altar, a gente começa a pensar nisto, não é? E a gente, então, o que faz? A gente sobe no altar. Põe Romanos 12:1, Tiaguinho, por favor. Olha o que a gente faz. O que a gente deve fazer, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora a gente sobe no altar, junto com Ele, e deixa que o fogo queime a gente. O sacrifício é vivo, não é? Glória a Deus. Irmãos, quando a gente está na presença do Senhor, vai acontecendo isto. O fogo vai ardendo na gente, e a gente vai sendo transformado. E a fumaça vai subindo na presença do Senhor. Esse é o culto. Glória a Deus. Põe o 2, Tiaguinho. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, irmãos, é isto, né? Boa, agradável e perfeita. Perfeita. Não sei porque o pessoal muda isso aí, né? Eles põem boa, agradável e perfeita. Eles põem boa, perfeita e agradável. Mas é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não faz isso, irmãos, quem não deixa ser consumido pelo altar, pelo fogo, nunca experimenta. Somente quando a gente some, irmãos, quando a gente é diluído na presença do Senhor, é que a gente consegue experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glorificamos ao Senhor pela sua salvação, pelo seu sacrifício. Às vezes nem faz isso, irmãos, não é? Depois, a gente tem que continuar entrando, né? Os sacerdotes continuavam entrando. Ainda lá no pátio do tabernáculo, ele se deparava com a pia. Tinha água. Eles tinham que se lavar. Glória a Deus.
E essa lavagem, irmãos, é o Cristo purificador. A lavagem. Tiaguinho, põe aí, por favor, Tito 3:5. Olha o que diz, irmãos. Este é um grande texto do Novo Testamento, né? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Água, lavagem, purificação, renovação, regeneração. Glória a Deus. Mas não parava ainda, irmãos. Agora os sacerdotes tinham que entrar no lugar santo, que era já um lugar coberto. Ele ia se deparar, do lado direito de quem entrava, estava a mesa dos pães da proposição, ou dos pães contínuos. A presença ali, irmãos, daqueles pães, eram 12 pães, referente ao número das 12 tribos de Israel. Glória a Deus. Significa que Ele é o pão que alimenta, irmãos, todo o povo de Deus. Todo o povo do Senhor tem alimento para todas as tribos, tem para mim, para você, para nós. Alimente-se nesta noite na casa do Senhor. Nós temos uma alma. A alma come deste pão, irmãos, sabe? O físico come em casa, mas aqui a gente come o pão vivo que desceu do céu. É Jesus que alimenta a igreja. Mesa. Glória a Deus. Não podia deixar de ter aqueles pães. Eles estavam ali, irmãos, continuamente. Aleluia. Do outro lado estava outro móvel, que era o castiçal. E alguém fala, mas não é doutrina do Antigo Testamento? Não, irmãos. A igreja, ela é representada por um castiçal. Glória a Deus. Jesus, ele se identifica como aquele que anda no meio dos 7 castiçais. O que eram os 7 castiçais de ouro? Cada um deles representava uma das igrejas da Ásia, que eram 7. Então ali estava Éfeso, ali estava Esmirna, ali estava Pérgamo, ali estava Tiatira, ali estavam todas as igrejas, até Laodiceia estava ali. E Jesus andando no meio, glória a Deus. O castiçal, irmãos, ele tinha que estar aceso continuamente. E quem vinha mexer nele à tarde, todos os dias, era o próprio Arão, o sumo sacerdote. Tinha que entrar lá e olhar lâmpada por lâmpada. Aquela que já estava cansada, querendo se apagar, ele arrumava, ele limpava, ele entrava com azeite, ele entrava com uma espevitadeira, que era uma tesourinha de ouro, e ele catucava com aquilo a lâmpada, o pavio, arrumava, cortava, tirava o carvão, tirava o borrão, e despejava azeite novamente, e a chama crescia. É o que ele faz aqui nesta noite. O nosso Arão é Jesus. Ele visita a sua igreja, ele visita o seu povo, ele olha lâmpada por lâmpada. Como você está? Irmão Veiga, eu estou quase apagado. Pois é, ele te visita, ele te renova. Pode até ser que doa um pouco, mas deixa ele catucar você. Ele cutuca a gente, ele tira aquilo que está atrapalhando, ele renova a gente. O castiçal não podia ficar apagado, não podia apagar. E tem uma referência a isso, que Deus veio falar com Samuel, lembra? E ali diz assim, antes que a lâmpada se apagasse. Era isso. Glória a Deus. A igreja está acesa, irmãos, aguardando o bem-aventurado momento. O castiçal era todo de ouro. Ele era de uma peça só,
construída, irmãos, abatida de martelos. Aquilo era batido, até que ele tomasse aquele formato. Era como se fosse uma placa grande de ouro, que o artífice ia batendo. Cada batida daquelas, irmãos, foi uma das batidas que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário, por mim e por você. O martelo desceu impiedosamente nele, e ele recebeu todos os golpes que eram para nós. Mas agora, irmãos, a igreja está formada, forma uma peça só com ele, de ouro, e o ouro é a própria glória de Deus, e esse ouro brilha. As lâmpadas têm os seus pavios e elas estão acesas, cheias de azeite. O crente não pode ficar sem azeite. E nesta noite ele completa o azeite de cada um aqui. Deixa o Senhor encher você do azeite. E é com ele, irmãos, que nós estamos aguardando. Lembra das virgens? As prudentes, elas tinham azeite, as outras não. Por isso que as lâmpadas delas se apagaram, mas as prudentes tinham azeite. Crente prudente, irmãos, ele recebe azeite. Ele não anda sem azeite. Se encha nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. E a chama tem que estar acesa. Como está aí a sua lâmpada? Está acesa? Como está a sua chama? Acho que eu já contei para os irmãos aqui, uma certa ocasião eu ia pregar sobre o azeite, sobre as lâmpadas de algum lugar do Antigo Testamento. E eu pensei, mas interessante, não é? A Bíblia diz que o azeite era o combustível das lâmpadas. Como é que é esse negócio? Aí eu fui fazer uma experiência. Eu fui lá na cozinha, eu estava sozinho em casa, a Edna tinha saído. Aí eu fui lá na pia, peguei um pires, pus lá o pires, peguei um paninho, rasguei, fiz uma bolinha, pus lá no pires e pus fogo. Mas o fogo pegava, irmãos, e de repente o paninho consumia, virava um carvão só, estava meio que ventando, entrando vento na cozinha, fez uma sujeiraiada tremenda na cozinha. Aí eu falei, mas tinha que ter o pavio e o azeite. Eu fui lá, peguei uma lata de azeite, despejei no pires, molhei outro paninho e tal. Aí pus fogo, irmãos. O fogo pegou naquela bolinha cheia de azeite, embebida de azeite, e foi crescendo a chama. Cresce devagarinho. Não se deve fazer isso com álcool, irmãos, pelo amor de Deus. Né? E cuidado com as crianças, né? Mas com o azeite, irmãos, não fornece perigo nenhum. A chama foi crescendo assim, foi ficando grande, e eu olhando aqui, falei, meu Deus. E o pavio lá no meio do fogo, branquinho, porque o fogo estava no azeite. Interessante isso, né? Eu falei, mas então não precisa de pavio, não é? Aí peguei outro pires, pus azeite e pus fogo no azeite. Você sabia que não pega? Não pega fogo no azeite. O que pega, irmãos, é a combinação do pavio com o azeite. Só o azeite não pega fogo. Interessante isso, né? É uma combinação da gente com o Espírito Santo. E aí, então, irmãos, eu peguei outro pires e falei, que negócio é esse? E agora? Por que pegou fogo? Não é? E por que o primeiro... peguei outro pires e pus lá, outra vez, o paninho sem o azeite e pus fogo. Ele pegou, mas enquanto aquela chama cresceu, ficou grande assim, a outra ficou desse tamanho. Dava até dó do pires, sem azeite. Parece o crente, irmão, sem azeite. Virou carvão outra vez, virou fuligem, o vento fez maior sujeira, nisso chegou a Edna. O que está acontecendo aqui? Cheiro de queimado. Eu falei, não, por enquanto está só aqui na cozinha. Maior sujeira, mas aí depois fiquei meia hora para limpar a sujeira que eu fiz lá. E o azeite continuava lá, irmãos, no pires. Aí, de repente, eu olhei, aquele pavio sem azeite já tinha acabado fazia tempo. Aí eu fiquei olhando aquele fogo. De repente, eu vi que começou a diminuir aquela chama. Aí eu fui olhar, o azeite que estava no pires tinha sido chupado todo, já não tinha mais azeite. E aí começou a pegar o fogo também,
no pavio, ou no paninho que estava lá no meio, na bolinha de pano. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí peguei a lata e despejei azeite outra vez no pires. O paninho começou a chupar o azeite de novo e a chama voltou a crescer. Cresceu de novo. Receba azeite nesta noite. Glória a Deus. Crente sem azeite acaba, irmãos. Ficou um mau cheiro na cozinha, mas o azeite queimando dá um cheiro característico. A igreja com crente cheio de azeite, irmãos, é a igreja que tem bom cheiro. Cheiro de azeite queimando, alimentando a chama, é uma bênção. O Espírito Santo faz isto. Receba a renovação do Espírito Santo. Glória a Deus. Vou terminar. Tem mais um móvel, tem ou não? Qual que falta? A arca, irmãos. Glória a Deus. Depois do castiçal, ali no lugar santo, tem o lugar santíssimo. Onde estava somente a arca. Onde estava exatamente o propiciatório. Por cima dela. Mas tinha o véu. Só podia entrar lá o sumo sacerdote uma vez por ano. Quando Jesus disse, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o que aconteceu? O véu se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Porque foi aceito por Deus. E desceu, irmãos, agora a liberdade, a libertação, da salvação pelo sangue de Jesus, ficando aberto o acesso a Deus. E agora nós temos acesso, nós podemos entrar na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos terminar a palavra, mas olha, a gente se depara exatamente com a presença de Deus. O culto é assim, não pode ser diferente, irmãos. A gente tem que entrar na presença do Senhor. Você já entrou nesta noite? Está aberto, irmãos, agora temos acesso. Agora podemos entrar com confiança, podemos chegar diante do Senhor. E a presença do Senhor é maravilhosa. Diz, irmãos, só citando aqui, Êxodo capítulo 33, o versículo 13, Deus diz assim para Moisés, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Na presença do Senhor tem descanso. Você está cansado, pela presença do Senhor você recebe descanso. Glória a Deus, aleluia. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Salmo 97, verso 5 diz que na presença do Senhor as montanhas se derretem como cera. Glória a Deus. Então, irmãos, o que a gente conclui disso? É que na presença do Senhor tem solução. A gente chega na presença de Deus cheio de problemas, cheio de dificuldades. Mas a presença do Senhor queima a gente, derrete as montanhas, elas desaparecem. E a gente sai vencedor, vitorioso. Receba a tua vitória nesta noite e saia daqui vencedor. As montanhas, elas desaparecem. Olha, irmãos, eu falei esses dias, não é? Que às vezes a montanha é um carocinho. Um carocinho. Glória a Deus. Mas eles também se derretem. O Senhor derrete os caroços, os tumores. Quem és tu, ó Monte Grande? Diante de Zorobabel, você vai desaparecer. Você vai virar uma campina, uma planície. Glória a Deus, porque o Senhor é maior. O Senhor é grande, amados irmãos. A presença do Senhor é maravilhosa. O Salmo 16, o verso 11, diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Glória a Deus. Receba a alegria do Senhor nesta noite. Entre, irmãos, entre na presença do Senhor. O véu está rasgado, o caminho está aberto.
Está franqueada a nossa chegada na presença do Todo-Poderoso, onde podemos nos deparar com Ele. Glória a Deus. Terminando, irmão, 2 Samuel 22:13, diz que pela presença de Deus, as brasas se acendem. Glória a Deus. Então a igreja não pode se apagar, irmãos. A igreja é igual um carvoeiro, né? Não pode estar apagado. Mas a presença do Senhor é o fogo que acende cada carvão. Sem a presença do Senhor, a gente é um carvão. Simplesmente, irmãos, frio, apagado. Mas a presença do Senhor nos acende. E um crente aceso é diferente, irmãos. Um crente aceso é uma bênção. Como está a sua vida? Está acesa ou apagada? Fiquemos em pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Deixa a presença do Senhor te acender aqui. Esta é a renovação, irmãos, do Espírito Santo na igreja. Glória a Deus. A igreja não pode se apagar. A igreja é um braseiro, com brasas acesas, com brasas vivas, cheias de fogo da presença do Senhor. É o Espírito Santo que assim faz, amados irmãos. Uma igreja, irmãos, acesa é diferente. Glória a Deus. Um crente aceso é diferente. Você já viu a diferença de uma lâmpada apagada e de uma lâmpada acesa? Assim somos nós. Receba isto nesta noite em nome do Senhor Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas de todo mundo. Veja, irmãos, que aqui não entra o universalismo, dizendo que então Deus agora salva todo mundo. Não, irmãos. Mas também, irmãos, não é a predestinação. Não é que Jesus veio para salvar alguns e outros não. Não, é por todo mundo que der crédito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, o mundo inteiro, não é? Mas todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Levante a tua mão em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, oramos a Ti e Te glorificamos pela propiciação do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor, e que nos faz aceitos a Tua santa e bendita presença, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, aqui e onde quer, Senhor, que estivermos sendo ouvidos. Senhor amado, alegra, fortalece, reconcilia, dá paz. Meu Deus, religa aquele que porventura foi desligado. Ó Pai amado, e alegra cada coração, fortalecendo assim na força do Teu poder. Sara os enfermos, Senhor. Soluciona os problemas, supra as necessidades. E recebe, Pai, o nosso culto que rendemos a Ti. E assim nós Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a igreja. Todos digamos amém. Deus abençoe, irmão.